seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Bom dia a todos, bom dia aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Fênix, bom dia a você, caro ouvinte, que nesta manhã se dispôs a estar conectados nesta live para podermos juntos estudar a Palavra do Senhor nessa escola bíblica dominical. Eu gostaria de, neste momento, estar orando ao Senhor, colocando este momento na presença do nosso Deus. Oremos. Amado Pai Celestial, nós somos gratos, ó Deus amado, porque o Senhor nos presenteia nesta manhã com este momento de estudo bíblico em escola dominical. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando este momento, que o Senhor possa estar falando poderosamente aos nossos corações e que nós possamos entender, ó Deus, a mensagem do Senhor para as nossas vidas neste dia. Ó Deus amado, esteja abençoando os nossos irmãos, irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, que nesse instante, ó Deus, estão sintonizados, conectados nesta live, e que o Senhor possa, ó Pai amado, estar dirigindo a vida de cada um neste momento, ó Pai. Que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, para que tudo que aqui for realizado, ó Pai, seja para o engrandecimento do Teu nome. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, nós gostaríamos agora de estar passando para os nossos avisos, principalmente aos irmãos da igreja, para que tenham conhecimento sobre a programação desta semana. Lembrando que hoje à noite, às 19h30, nós teremos nesta mesma live, neste mesmo endereço eletrônico, o culto de adoração a Deus, que será realizado pelo pastor da igreja, reverendo Osni Ferreira, e você está convidado a estar neste momento já se preparando para participar deste culto, onde a palavra de Deus será pregada, onde hinos serão entoados e que tudo vai ser para a honra e glória do nome do nosso Deus. Portanto, fica aqui o convite. Também terça-feira, na próxima terça-feira, nós temos a nossa reunião de oração, às 7h da noite. Também será transmitido pela rede social e os irmãos devem estar atentos para receber o link que será entregue e dessa forma você poderá participar deste culto. Também, sexta-feira, temos o estudo bíblico. Sexta-feira, 7h30 da noite, estudo bíblico, que nós estamos estudando o livro de Mateus. E tem esse estudo, ele é realizado juntamente com o pastor, eu também participo, e o presbítero Valdemir, no estudo bíblico. Portanto, fica aqui o convite para que você esteja, neste momento, se preparando para participar conosco deste estudo bíblico.
Então, estes são os nossos principais avisos e agora nós vamos estar passando para a leitura da Palavra de Deus e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1 e nós vamos estar lendo do verso 68 até o verso 79. Vamos então estar fazendo a leitura deste texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 67 até o verso 79. Diz assim o texto: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar a seu povo o conhecimento da salvação no redimi-lo de seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Até o verso 79. Eu quero, neste momento, estar fazendo uma leitura, uma mensagem de um texto que está no livro devocionário Presente Diário e que vai estar fazendo um comentário sobre esse texto que nós acabamos de ler. O comentário tem por nome Independência. Mas antes de fazer a leitura do comentário, tem mais um versículo aqui que vai servir de base para essa mensagem. O versículo está lá em João capítulo 8, verso 34, que diz assim: Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então eu vou ler aqui a mensagem que tem por nome Independência. O homem sempre lutou para obter independência, conquistas e realizar seus sonhos. Ainda jovem, começa a pensar em sair da casa dos pais, viver por conta própria, ter tudo o que almeja sem que ninguém interfira ou mude os seus planos. Mera ilusão. No Éden, achando que sabiam o que era melhor para eles, Adão e Eva fizeram o que não lhes era permitido. O preço pago por isso foi a perda da intimidade no relacionamento direto que tinham com o Senhor Deus. A partir de então, surgiu uma separação entre Deus e o ser humano, que passou a ser escravo do pecado, ou seja, desobedecendo a Deus. Isso gerou uma necessidade gritante de busca pela liberdade perdida. Todavia, o maior inimigo para alcançá-la é, sem dúvida, o medo de assumir responsabilidades espirituais, mesmo que estas o tornem livre por causa da convivência pacífica com Deus. O Senhor sempre convidou as pessoas a voltarem para Ele, mas muitas tiveram receio de se comprometer e ter que assumir uma nova maneira de levar a vida, de acordo com os princípios da Bíblia. O Pai, então, entregou o que era mais caro,
seu único Filho, Jesus Cristo, para estabelecer uma ponte fundamental em sua graça e misericórdia. No texto de hoje, o pai de João Batista profetiza sobre isso. A vida do Messias traria perdão e reconciliação. Quem se arrepende de seus pecados e crê no sacrifício restaurador de Cristo na cruz passa a ter um relacionamento com Deus e receberá a vida eterna a seu lado. Em João capítulo 8, verso 31 a 36, vemos que os judeus acreditavam que, por serem descendentes de Abraão, nunca foram escravos de ninguém. Jesus, no entanto, lhes mostra que o problema não era político ou genético, mas o problema era espiritual. Estavam presos ao pecado. Veja o versículo em destaque que nós lemos, que diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E eles precisavam ser libertos. O que aconteceria quando conhecessem a verdade, que é o próprio Cristo, conforme diz o verso 36. E você ainda é escravo ou já encontrou a liberdade em Jesus Cristo? Quero que você saiba que, em sua busca por independência, o homem descobre que para ser feliz é preciso depender de Deus. Que Deus esteja abençoando esse texto, que nós realmente possamos buscar a nossa independência na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. A sua morte na cruz do Calvário foi exatamente para que nós pudéssemos nos aproximar dele novamente. Neste momento nós vamos estar ouvindo um hino do nosso inário, de número 349, que fala sobre o dia do Senhor. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Por isso eu quero convidar você agora, a letra vai estar aí na tela do seu aparelho, e você poderá estar acompanhando essa letra, cantando junto e louvando ao Senhor a partir de agora. Hino 349, hino de louvor ao Deus pelo dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor, entoai o seu louvor e adorai-o com fervor. Glória ao nosso Deus. Hoje a casa de oração procuramos em união e gozamos comunhão com o nosso Deus. Hoje Cristo ao pregador que anuncia o seu amor, tem aprovado o favor, o poder de Deus. Hoje é dia de perdão, Deus convida ao coração a aceitar a redenção. Glória ao nosso Deus. Eu quero convidar neste momento você para que esteja acompanhando comigo na Palavra de Deus a leitura do texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar fazendo a leitura no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, iniciando no verso 6 até o verso 10. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Esse texto tem por tema a visão em Troades. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia,
Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Verso 10 encerra dizendo: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até o verso 10 deste texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Muito bem. Vamos agora passar ao estudo da Palavra de Deus, baseado neste texto que nós acabamos de ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu quero me basear no verso 10, quando o apóstolo Paulo recebeu uma visão, né? Lá no verso 9 veio uma visão para ele que dizia assim, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo, então, baseado nessa visão, ele diz assim: imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Interessante que eu tenho falado nos estudos anteriores da escola dominical sobre a obediência. Falamos principalmente sobre a obediência do apóstolo Paulo. E falamos também sobre a obediência de Abraão, a obediência de Moisés, de Daniel, né? E hoje nós continuaremos falando mais um pouquinho sobre obediência. E por coincidência nós vamos falar sobre a obediência do apóstolo Paulo, que foi um servo fiel a Deus, logo após ele ter recebido aquela luz e aquela conversão dele lá na estrada de Damasco. Só que agora o caminho é outro, né? Nós vamos ver que ele está indo para outro caminho agora. Antes ele estava na estrada de Damasco, indo em busca de perseguir os cristãos, quando ele recebe uma visão de Deus, de Cristo, e ali ele cai por terra naquela estrada, e ali ele se converte e passa a obedecer a Jesus Cristo. Interessante que aqui eles estão indo num caminho, como nós vimos no texto, né, da Bíblia aqui, que fala que eles estavam indo pregar o Evangelho na Ásia. Iam pelo caminho, quando diz o texto que Jesus não o permitiu. Em outro lugar, aqui no verso anterior, fala que eles foram barrados pelo Espírito Santo, né? Foram impedidos pelo Espírito Santo de ir. E em seguida vem a resposta por que eles estavam sendo impedidos, né? Exatamente porque Deus tinha outro plano para eles. Eles deveriam ir para Macedônia. E dessa forma, então, naquela noite, ele recebe aquela visão que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele obedece a este chamado de Deus para ele ir. Nós vimos, então, que esse texto mostra que o verdadeiro impacto para uma vida de sucesso, para uma vida de acordo com a vontade de Deus, para uma vida de impacto, ela começa quando nós obedecemos a ordem de Deus, quando nós nos assentamos a uma sólida, um sólido alicerce, que é Jesus Cristo, e ali nós obedecemos a voz de Deus.
foi isso que o apóstolo Paulo fez, né? E dessa maneira, então, nós vemos que ele obedece a Deus e dessa forma ele trilha para o caminho da obediência. Que caminho era esse? Era o caminho que ele deveria pregar, fazer o seu trabalho missionário na Macedônia. Então, ele, dessa forma, ele deixa, então, aquele projeto que ele tinha e agora ele assume um compromisso de seguir um caminho que duraria aproximadamente 3 anos para ele chegar lá e fazer a obra completa, né? Dessa maneira, então, nós vemos que o apóstolo Paulo obedece a essa caminhada que Deus colocou na sua vida e ele vai para Macedônia. E nós sabemos que não foi fácil o trajeto para ir lá. Paulo, ele inúmeras vezes ele foi preso, apedrejado, ele foi açoitado. Foi difícil aquela caminhada. Deus mandou ele para um lugar, mas ele enfrentou dificuldades. Por quê? Porque exatamente naquele lugar precisava de alguém que pudesse transformar aquelas vidas que estavam ali, sem destino, sem direção. E era Paulo que tinha esse compromisso de ir lá para organizar uma igreja naquele lugar, para pregar o evangelho, para anunciar, né? E dessa forma, então, nós vemos que ele seguiu o caminho da obediência, né? E aonde esse caminho leva? O caminho da obediência. E eu quero dizer que para a gente responder a essa pergunta, nós vamos nos ater ao texto que nós lemos, né? De Atos capítulo 16, dos versos 6 até o verso 10. Diz ali que o apóstolo Paulo, ele concluindo que era a vontade de Deus que ele fosse para outro lugar, ele então diz lá no verso 10, vamos ler lá o verso 10 que diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, né? Então, a visão missionária de Paulo ali, então, muda com as palavras de Deus. E nós encontramos aqui, então, os planos de Deus para a vida de Paulo, os planos de Deus para todo aquele povo que estava acompanhando ele naquela visão missionária, né? Então, com o resultado da proibição de Paulo ir para um lugar, nós vemos aqui então que Paulo e seus fiéis companheiros de ministério foram redirecionados para outro destino planejado não por eles, mas por Deus, né? Que foi ir não para a região norte da Galácia, né? Mas eles acabaram indo para o norte. Aliás, eles iam para o norte e acabaram indo para o oeste, lá para a Macedônia. Então, nós encontramos aqui, meus irmãos, irmãs, ouvintes, que Deus, ele tem planos para a vida das pessoas que seguem a Ele, né? Deus, ele coloca no caminho dele as pessoas que ele tem um projeto de vida, e as pessoas que são chamadas para esse projeto, cabe a elas obedecerem, né? Foi o que Paulo fez, né? E quantas vezes Deus não faz isso conosco também, né? Nós não entendemos muitas vezes porque acontecem certas coisas na nossa vida, certas mudanças. Às vezes você quer estudar, fazer um curso e acaba tendo que fazer outro. Às vezes você quer ir para uma cidade, acaba indo para outra. Às vezes você pretende ter um emprego, um serviço, e você acaba tendo outro. E assim por diante. E o mais interessante de tudo isso é que muitas vezes você paga um preço por essas mudanças. Mas quando nós sentimos que essa mudança acontece
porque é Deus que está direcionando, nós podemos ter certeza de uma coisa: podemos ter dificuldades, mas todas as dificuldades serão acompanhadas, nós seremos acompanhados por Deus, nós teremos como do nosso lado a presença constante de Deus, que não vai permitir que nós fiquemos pelo caminho sem concluir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, né? Então Paulo e sua equipe, como eles, nós nem sempre sabemos o que Deus tem para nós, nem sempre sabemos para onde Deus quer nos levar, nós nem sempre sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas nós temos que ter convicção de uma coisa: Deus precisa estar no controle da nossa vida, e nós precisamos ser obedientes a este Deus, porque não há outro meio, né? Nós vemos que, independente das circunstâncias, nós temos que andar. O rei Davi, ele declarou lá no Salmo 23, verso 4, mesmo que quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, Davi era um homem, um servo de Deus, que também obedecia a Deus e seguia os caminhos. E para seguir esses caminhos, ele escreve isso: ainda que eu tenha que andar por um vale de trevas e mortes, eu não vou me preocupar. Por quê? Porque a vara e o cajado de Deus o protege, né? E a mesma coisa aconteceu com Paulo. Ele passou por caminhos obscuros, por caminhos difíceis, por caminhos terríveis, prisão, açoites. Foram muitas dificuldades do apóstolo Paulo. Ele foi humilhado. Ixi, quantas coisas ruins passou Paulo. Mas, no entanto, ele não desistiu de obedecer a Deus. Por isso, nós temos que ter uma convicção de uma coisa: quando nós obedecemos a Deus, nós somos esclarecidos do projeto de Deus. Muitas vezes nós, quando queremos levar as coisas da nossa maneira, nós acabamos perdendo a oportunidade não só de fazer a vontade de Deus, mas perdemos a oportunidade de saber qual seria o resultado se tivesse feito a vontade de Deus. Ou seja, a obediência a Deus nos leva a esclarecimentos. Nós somos esclarecidos de muitas coisas que só é possível quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós obedecemos a sua vontade. Assim como Paulo e seus homens escolheram obedecer a Deus, a vontade e a direção do Senhor tornaram cada vez mais claras para eles. Quando nós obedecemos a Deus, as portas vão se abrindo da maneira de Deus e não da nossa maneira. E quando isso acontece, nós vamos tendo o esclarecimento de Deus pelo caminho. E é isso que nós temos que entender, que Deus, quando Ele coloca no nosso caminho projetos para nós realizarmos, Ele também dá sustentação para que tudo isso seja resolvido, né? Eu fico imaginando se Paulo e os seus homens que estavam a caminho daquele caminho missionário não tivessem, se eles tivessem parado em algum ponto, se eles não tivessem prosseguido como deveria prosseguir, com certeza eles não teriam percebido o plano completo de Deus para a vida deles. É isso que nós temos que começar a pensar. Se eu estou fazendo uma caminhada e de repente eu sinto que a voz de Deus está falando comigo através da sua palavra, eu preciso obedecer. Porque lá na frente eu vou ficar pensando, poxa, como teria sido se eu tivesse feito daquele outro jeito? E a única maneira de eu ser esclarecido por Deus sobre o projeto dele é obedecendo. Não tem outro jeito. Portanto, nós vemos aqui, né, que Deus tem projeto para você, tem projeto para a minha vida, tem projeto para todas as pessoas que Ele comissionou. Eu quero dizer que isso aconteceu comigo já. Eu tenho certeza de que Deus já moveu a minha vida para encontrar um caminho que Ele me colocou de maneira tal que eu pudesse segui-lo. E eu não me arrependo hoje de poder estar falando dele. Eu tenho certeza de que todos os planos de Deus para a minha vida, Ele me colocou para que eu pudesse ser um servo dele,
obedecer a Ele e testemunhar a Ele. E é isso que estou fazendo aqui agora. Existem as circunstâncias da vida. E eu quero dizer que, com certeza, no começo deste ano você tinha muitos planos na sua vida. Eu tinha, muitos. Mas eu quero dizer que a partir de fevereiro, os meus planos começaram a mudar. Porque esta pandemia, ela veio e tudo o que nós tínhamos planejado, todo mundo, todas as pessoas tiveram que alterar os seus planejamentos. E nós temos que estar cientes disso, de que o que Deus quer de você. Eu consegui entender a voz de Deus através da sua palavra, o que Ele queria de mim diante dessas circunstâncias. E eu quero dizer para você que eu nunca falei tanto de Deus, eu nunca preguei tanto, eu nunca estudei tanto a palavra de Deus, eu nunca busquei tanto a palavra de Deus, como eu tenho feito agora desses dias, deste ano, dias de pandemia, dias em que nós estamos aí sem muito alternativa na nossa vida. Eu quero dizer que Deus tem um plano. Você tem obedecido o plano de Deus nessas circunstâncias em que você está vivendo? Será que você está começando a entender a vontade de Deus através de tudo que nós estamos passando nesses dias? Você viu que seus projetos tiveram que mudar? Se você estudava na escola, você está estudando em casa, pela internet. Se você trabalhava em algum lugar que envolvia pessoas como professor ou como alguma atividade que não é essencial, hoje você está totalmente num rumo diferente da sua vida. E mesmo quando você está trabalhando normalmente, quando você sai do seu serviço, você tem que respeitar algumas normas, alguns decretos de segurança que estão sendo repassados. Quanto menos você sai de casa, quanto menos contato. Você já imaginou quantas vezes você queria estar próximo de alguém e está sendo impossível? Quantas vezes você gostaria de abraçar alguém e não está sendo possível? Quantas vezes você queria estar na igreja, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, e não é possível? Mas Deus tem um plano para tudo isso, Deus tem um projeto, e nós temos que obedecer o projeto de Deus nessas circunstâncias. Eu quero dizer para você que Deus não foi pego de surpresa nessa pandemia, Ele sabia que ia acontecer. E através da palavra de Deus, Ele coloca para você e para mim o que Ele espera de nós para obedecê-lo, né? Concluindo esse estudo, eu gostaria de dizer para você que Deus, Ele fez com que aqueles homens do passado recebessem uma informação dele, recebesse um comunicado dele, fosse exortado por ele para que eles tomassem determinados caminhos. E de que maneira que esses servos de Deus, eles foram ouvir a voz de Deus? Muitos ouviram a voz por intermédio de anjos, outros ouviram por intermédio de sonhos, outros ouviram por intermédio de visões, né? E outros ouviram por intermédio de profetas. E dessa forma, eles, ouvindo a palavra de Deus, eles obedeciam, eram sensíveis à voz de Deus e cumpriam. E eram bem-sucedidos, como foi o apóstolo Paulo e toda a sua equipe, né, liderada por ele. Ou seja, eles ouviram a voz de Deus e eles buscaram atender a voz de Deus em obediência, né? Dessa forma, aqueles homens foram levados por Deus até a direção final do plano de Deus. Eles não ficaram pelo meio do caminho. Então, nós vamos ver que a visão de um homem da Macedônia, implorando para que eles fossem para lá, fez com que muitos povos daquela região pudessem ouvir a voz de Deus, seguir os seus caminhos e ter uma vida diferente. Essa é uma lição clara para a sua vida e para a minha vida também. Ou seja, ser sensível à voz divina.
não podemos de maneira alguma deixar de ouvir a voz de Deus, porque ela é que fala aos nossos caminhos. Eu gostaria de dizer para você que no próximo estudo que nós vamos fazer, eu vou estar falando sobre como Deus fala conosco nos dias de hoje. Se Deus falou com Paulo, falou com Moisés, falou com Abraão, como eu disse, ou por visões, ou por sonhos, ou por um profeta, de tantas maneiras que Deus falou com eles, como Deus tem falado comigo? Como Deus tem falado com você? Eu gostaria de dizer que Deus usa meios nos dias de hoje, através da sua palavra, para falar conosco. E é sobre isso que nós vamos estar falando na próxima oportunidade que nós estivermos para estudar a palavra de Deus. Então fica aqui mais este desafio para a sua vida: obedecer ao Senhor. Nada melhor do que obedecer a Deus, nada melhor do que ouvir a voz de Deus, nada melhor do que seguir os planos do Senhor, nada melhor do que estar caminhando da maneira como Ele quer, nada melhor do que ser sensível à voz do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar neste momento. Amado Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esta palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos mover a ser obedientes a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar dia após dia nos encaminhando, ó Pai, para que os nossos ouvidos sejam sensíveis à Tua voz. Que o Senhor possa estar abençoando cada ouvinte da Tua palavra neste momento, ó Deus. E agora, quando estamos vivendo esses momentos tão difíceis, ó Deus, momento de pandemia, em que os nossos planos tiveram que ser mudados, eu creio que o Senhor tem um plano para cada um, para fazer a sua caminhada, e é necessário que cada um que tenha ouvido a Tua voz, ó Deus, nesta manhã, que analise, que busque na Tua palavra, que busque o meio de entender qual é o projeto para a vida deles, e que também possam ser obedientes e buscar ao Senhor acima de todas as coisas, ó Deus. Não permita, ó Deus, que nós desobedeçamos ao Senhor, mas que nós sempre possamos ser encaminhados dentro dos Teus propósitos. Ó Deus, esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.